um excelente dia, um bom domingo a todos. E eu vou deixar para vocês aí essa matéria importante da fala do Netanyahu desse dia 6, onde ele pediu, né, depois de dois ataques, na verdade, assim, dois contra-ataques da Suprema Corte contra ele, de duas leis que eram muito importantes que ele queria passar e não passou, como a reforma judicial e a lei do afastamento do primeiro-ministro. O Netanyahu pediu para que deixem tudo de lado em Israel para derrotar o Hamas. Ele está querendo aí uma unidade, né? Que todos se unam para primeiro vencer o conflito. Quando ele alcançar todos os objetivos, então trataremos de política. Vamos lá. O premier apelou à continuação da ofensiva em Gaza até alcançarmos todos os seus objetivos, que ele lista como destruir o Hamas, devolver os reféns e garantir a Gaza que Gaza não voltará a ser uma ameaça para Israel. O premier Benjamin Netanyahu pediu para deixar tudo de lado para se concentrar na vitória contra o Hamas, um dia depois do membro do gabinete de guerra, o Benny Gantz, ter alertado Netanyahu para escolher entre a unidade ou fazer política, segundo o The Times of Israel. No caso ou você escolhe se alinhar ao establishment, né, ou você vai querer fazer política, então vai ter a guerra, e a nação não pode estar dividida, é tudo que o inimigo quer. Abre aspas, não estamos concedendo imunidade ao Hamas em lado nenhum e estamos lutando para restaurar a segurança tanto no sul como no norte. Até lá e para isso devemos deixar tudo de lado e continuar juntos. Não é a primeira vez que o premier faz declarações com esse conteúdo, mas com a campanha militar em curso, a qual já eliminou mais de 22 mil pessoas em Gaza, segundo o próprio Hamas falou. O conflito também não se restringe apenas a Gaza, mas também ocorrem combates na Cisjordânia, no Líbano e no Mar Vermelho, tá bom? Além dessa matéria, tem uma outra matéria muito importante, né? Que é essa aqui, tá bom? Também do mesmo dia, que foi o Blinken, o secretário de Estado norte-americano, iniciou uma turnê pelo Oriente Médio, né, na Turquia, primeiro foi para a Turquia, na tentativa de evitar a escalada de uma guerra regional no Oriente Médio. Se vai conseguir, eu não sei. Não me parece que esses são os objetivos do governo Biden, tá? Impedir guerras, eu acho que não é esse o objetivo, mas vale as imagens, né? O secretário de Estado Antony Blinken deu início à sua mais recente missão diplomática urgente no Oriente Médio, na Turquia, à medida que aumentam os receios de que o conflito de Israel contra o Hamas possa explodir num conflito mais amplo. A quarta visita de Blinken em 3 meses ocorre em meio a acontecimentos preocupantes fora de Gaza, incluindo no Líbano, no norte de Israel, no Mar Vermelho e no Iraque, que colocaram tensões intensas no que tinha sido um esforço modestamente bem sucedido dos Estados Unidos para evitar uma conflagração regional nas semanas seguintes. A guerra começou e as crescentes críticas internacionais à operação militar de Israel. Blinken reuniu-se no sábado com o presidente turco, o Erdogan, e com o ministro dos negócios, Hakan Fidan, para discutir o que a Turquia e outros podem fazer para exercer fluência, especialmente sobre o Irã e os seus representantes, para aliviar as crescentes tensões, acelerar o fornecimento de ajuda humanitária a Gaza e começar o sério plano para a reconstrução e governação de Gaza. Israel já disse que Gaza nunca mais voltará para as mãos do Hamas. Eu acreditei a princípio, irmãos, eu tenho acreditado que eles vão tentar de tudo para unificar um único governo palestino, que é a Autoridade Palestina, para entregar tudo na mão dele. Mas o governo Netanyahu disse que a Autoridade Palestina não é capaz de governar sozinha Gaza. Então pode ser que isso também não aconteça. E aí vai explicar que começou dia 7 de outubro e aquelas mesmas coisas de sempre, né? Aqui, a dificuldade imediata da tarefa de Blinken foi sublinhada poucas horas antes das suas conversações com Erdogan, quando o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, disparou ontem, tá isso aqui. O Hezbollah lançou dezenas de foguetes contra o norte de Israel, alertando que a barragem era apenas uma resposta inicial àquele Saleh al-Aruri que Israel matou em Beirute, que era o segundo líder do Hamas, o número 2 no comando, presumivelmente por Israel de um líder do grupo aliado Hamas. Entretanto, a intensificação dos ataques e navegação comercial no Mar Vermelho por parte dos rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, perturbaram o comércio internacional e levaram a esforços acrescidos por parte dos Estados Unidos e dos seus aliados para patrulhar a área e responder às ameaças, incluindo a possível tomada de ação direta contra o grupo. Aquela aliança
que era uma aliança para o comércio, né, para a paz e segurança no Mar Vermelho, que é liderada pelos Estados Unidos, o Iêmen continua atacando navios que saiam de Israel para comércio ou que vão em direção a Israel comercializar. Para tentar, a ideia é tentar prejudicar a economia israelense, para eles pararem os ataques e o cerco a Gaza, senão eles também vão cercar. E os Estados Unidos, junto a outras 14 nações nessa aliança, disse que se os Houthis não pararem de atacar, em breve eles vão responder e vão atacar o Iêmen. Tá bom? Então as coisas estão ficando mais intensas. As coisas ficaram quentes por quê? Depois, logo em seguida, tudo isso, houve a morte de um general, um alto comandante sênior do Irã, que Israel eliminou, não é? Foi eliminado um general, um comandante das forças Quds do Irã. Isso já irritou o Irã profundamente. Em seguida, Israel matou o vice-líder do Hamas, o Aruri, em Beirute, atacando a capital Beirute, tanto que o Líbano abriu uma investigação contra Israel no Conselho de Segurança da ONU. Isso foi ontem. Logo depois, os Estados Unidos eliminou um comandante da milícia iraquiana, aliado do Irã, dentro do Iraque, tanto que o Iraque ontem expulsou os Estados Unidos do seu país e disse que não quer mais os Estados Unidos lá dentro, porque esse governante que está no Iraque hoje, para ele conseguir estar no poder, ele teve que fazer muitas alianças com outras milícias e com grupos que são pró-Irã, que tem forte influência do Irã. Então ele tem que agir para se manter no poder, claro, em obediência a Teherã. Depois disso, nós temos um ataque de T, né, que termina com Ista, lá no Irã, que eliminou 103 pessoas. O ISIS, o Daesh, disse que foram eles. Só que o Irã disse que quem fez isso foi os Estados Unidos, foi Israel, né? Já culpou Israel, e o Irã foi lá para Gaza e ajudou o Hamas a lançar alguns ataques contra Israel, inclusive também dando ordem para os Houthis atacar no mar, e o Hezbollah, que lançou mais de 40 projéteis ao norte de Israel. Em seguida, ontem, tudo isso, tá? Israel atacou o Líbano e atingiu uma base de operação do Hezbollah, destruiu ela também no sul do Líbano. Então as coisas, irmãos, estão se intensificando. Essa visita do secretário americano para a região, né? Vocês têm que entender que alguns países ali no Oriente Médio, eles não têm tanta liberdade, eles não têm autonomia. Eles são antigas colônias e tem muitas prisões ainda com países europeus. O Líbano, a influência da França ali dentro ainda é muito forte, né? Mas ainda assim nós estamos vendo que é como se o Oriente Médio, no meu ponto de vista, para nascer realmente uma paz ali, muita coisa vai ter que mudar, eles vão se desprender de muita coisa. E o preço vai ser bem alto para todos os lados. E aí, vamos lá. Além disso, disseram as autoridades, Blinken sublinhará a importância que os Estados Unidos atribuem à Turquia na ratificação da adesão da Suécia na OTAN. Então, tudo ali é uma troca, né? Adere logo, coloca a Suécia na OTAN, que a gente vê o que dá para fazer aqui. Da Turquia, Blinken vai viajar para a Grécia, rival turco e também aliado à OTAN, para se encontrar com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, né, na sua residência, na ilha mediterrânea de Creta. Depois ele vai visitar ainda Jordânia, ele vai para Israel, tá bom? E a Jordânia é importante, né, por causa dos palestinos que tem ali dentro, e a Jordânia ainda tem um acordo para controlar junto com as forças israelenses o Monte do Templo. A Jordânia será a primeira nação árabe na atual viagem de Blinken, será seguida por Catar. Catar é quem faz mediação de paz entre Israel e o Hamas, é quem ajuda o Hamas. Depois vai para os Emirados Árabes Unidos, que já tem um acordo de paz com Israel. E depois ele vai para a Arábia Saudita no domingo, que seria hoje. E na segunda-feira, Blinken visitará então Israel e a Cisjordânia na terça e quarta, antes de encerrar. Então, no meu entender, essas pessoas visitam ali para dar ordens. Eles estão sob ordens e eles vão lá e falam, vocês vão ter que fazer isso, isso, vai acontecer isso, isso e isso. Mas só o que vai sair para nós ele está procurando desacelerar as escaladas e etc e tal. Isso não vai acontecer dado o nível que as coisas estão, tá bom? Tem muita pressão. Ele vai encerrar a visita indo pro Egito. Tanto o Egito como a Jordânia, eles estão numa situação muito difícil, porque eles têm um acordo de paz, uma boa relação com Israel, de certa forma, até comércio. A Jordânia mesmo recebe água potável
de Israel. Só que eles também não querem ficar mal com o mundo islâmico se não fizerem alguma coisa enquanto Gaza é destruído. Então eles têm esse impasse, eles precisam de uma solução urgente. A Arábia Saudita estava muito próxima de assinar um acordo de paz com Israel em troca de proteção dos Estados Unidos e até de uma aliança para a criação, né, de usinas nucleares. Com esse conflito, o Irã iniciando esse conflito, dando ordens para o Hamas começar isso, eles então atrasam todo esse plano, né? Mas a intenção é promover a paz. Então, assim, no meu entender, o que está acontecendo, vocês viram aí a lista, né, dos que estavam envolvidos com aquele sujeito lá, o Jeffrey, né? No meu entender, eles vão trazer o Donald Trump de novo para o poder nos Estados Unidos. Não sei qual vai ser o preço disso, mas vão pôr ele lá. Vai ser ao estilo da era do Ronald Reagan, que é inflação alta, então eles vão ter que colocar alguém para estrangular a economia aumentando taxa de juros, e tem que entrar alguém para dar um basta nessa ideologia woke no Ocidente. O Ocidente não vai aguentar o tranco de enfrentar os eurasianos e o Islã enquanto essa destruição da moral no Ocidente continuar. Então o Trump, ele vai entrar, ele já falou que a primeira coisa que ele vai combater é a ideologia woke. Eles vão ter que destruir essa ideologia. O globalismo precisa ser aniquilado. E muita gente, muito grupo vai sofrer no que está por vir aí. Entendeu? A economia vai entrar em recessão. O Donald Trump, no canal Breitbart, ele falou em entrevista nos Estados Unidos, ele disse que se ele não vencer, nós vamos enfrentar uma recessão nos Estados Unidos exatamente como foi a crise de 1929. Estudem sobre ela, eu já falei dela no canal. Foi uma crise avassaladora, que foi o crash das bolsas, né? Nós tivemos um período onde a Europa parou de comprar, todo o comércio era para a Europa. Então nós tínhamos uma oferta imensa, não tinha mais demanda, os preços desabaram, quebrou, a bolha explodiu. Nós vemos as pessoas fazendo filas quilométricas em bancos para poder pegar seus bens, que eram poucos, estava tendo uma dificuldade muito grande, filas para comida. E isso na nação mais poderosa do mundo. Você imagina o que vai ser agora para o comércio internacional, claro, por causa da dependência que o mundo tem dos Estados Unidos. A China ontem uma subsidiária, né, uma investidora que possui mais de 11% das ações da Evergrande, que é a maior imobiliária chinesa, que pediu recuperação nos Estados Unidos e na China. Uma subsidiária, né, uma empresa que comprou 11% de suas ações ontem faliu, pediu falência. Se quem é dono das ações está falindo e a Evergrande que pediu recuperação porque está falida, você imagina o que é que está por vir aí, o que essas pessoas estão segurando. Pela fala do Trump, eu entendo que eles vão segurar a crise até as eleições nos Estados Unidos. Tem eleição lá, vai ter eleição na Rússia, que a gente já sabe quem vai ganhar, vai ter eleição na Europa, vai ter eleição aqui no Brasil, vai ter eleição para os municípios e prefeituras, né? Então isso vai ser importante. Vai ter eleições no mundo inteiro. Estão falando que 40% da população do mundo vai para as eleições. Então nós estamos falando de uma era que muita mudança virá no mundo. E alguns países vão passar por eleições e profundas mudanças podem vir aí sobre o mundo. Mas a principal é os Estados Unidos da América, porque lá vai selar o destino do Ocidente, inclusive o destino de Israel, né? Então eu preciso falar isso para vocês porque as profecias dizem o que vai acontecer, tá bom? E para o Netanyahu, que eu acredito que esse conflito que ele está estendendo ao máximo possível e está enfrentando muita resistência até interna, ele está ajudando a desgastar a imagem do Biden frente aos seus apoiadores internos, como os muçulmanos lá dentro, os próprios judeus, que os judeus que estão nos Estados Unidos, eles são tudo pró-Islã, eles são mais a favor do Islã do que de Israel, é uma vergonha. Então assim, o Netanyahu está desgastando a imagem do Biden o máximo que ele puder para destruir ele até as eleições, e aí o Trump entrar com força total, tá bom? Então tem forças brigando, são duas forças poderosíssimas brigando, e a gente vai, com base no que está acontecendo, entender até onde isso vai ser levado. A ideia que o Biden quer, ele prefere um conflito mundial, que é
Ó, Israel ataca mesmo. Ele sai na mídia e fala, ó, Israel, calma, vamos cuidar dos palestinos, mas na verdade por fora é a CIA, é a inteligência americana que fala para Israel, ó, tem um líder que tá lá dentro do Líbano, fulano de tal, mas assim, ó, eu não tô falando que você tem que fazer alguma coisa, viu? Mas tá lá, se você quiser. Então é assim, os Estados Unidos joga dessa forma. Por quê? Israel está sendo cirúrgico. Israel prometeu que vai eliminar líderes do Hamas que não estão em Gaza, que estão em outras nações. Então Israel vai atacar muitos países aí. O Mossad vai atuar com muita força em toda a região do Oriente Médio. Então deixo essas análises para vocês, tá bom? Pelo meu entender, eles vão dividir ali, vão ter que criar um Estado palestino, mas ao mesmo tempo Israel vai aumentar suas fronteiras e vai ter que criar uma segurança muito firme, e a questão do Monte do Templo não foi resolvida. Isso vai ter que ser resolvido com a Jordânia, e a Arábia Saudita tem muito interesse em controlar aquilo ali. E para Israel, para os religiosos que hoje estão no poder, é importante o local também. Abraço a todos, meus irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. E fiquem todos com um excelente domingo.